Artaban, o quarto rei mago. Os três magos conhecidos são chamados Gaspar, Melchior e Baltazar, mas de acordo com uma lenda oriental, houve um quarto sábio que também viu a estrela e foi guiado por ela. Porém, não conseguiu chegar à presença da criança com os outros três. Este homem vivia nas montanhas da Pérsia e chamava-se Artaban. Estudava astrologia e conhecia as linguagens das profecias e das estrelas. Estudando com seus outros amigos sábios, ele identificou o dia do nascimento do Messias esperado e o local onde ocorreria. De acordo com seus estudos astrológicos, estaria sob o signo de Peixes, que era um sinal da nação do povo hebreu. Seus amigos sábios, porém, não acreditaram e Artaban preparou-se sozinho para a viagem. Levava consigo 3 joias como presente para o Messias: uma safira, uma pérola e um rubi. Apesar de ter iniciado sua jornada sozinho, Artaban comunicou-se com sábios de outros lugares e combinaram de ir juntos visitar o rei Messias. Ele seguia acompanhando a luz de uma estrela que parecia guiá-lo. Depois de caminhar alguns quilômetros por florestas escuras, seu cavalo parou assustado. À luz pálida das estrelas, ele avistou um homem moribundo caído na beira da estrada. Artaban aproximou-se com pena, mas julgava que o homem já estava morto. Estava murmurando uma oração para ele quando os dedos esqueléticos do doente se agarram à bainha de sua capa. Artaban então começou a pensar em conflito. Como eu poderia, nessa escuridão, atender às necessidades desse irmão moribundo? Se eu me atrasar, como chegaria ao templo no horário combinado com os outros magos? Se ele ficasse, ele poderia salvar sua vida. Seu espírito vacilou diante do tremendo problema. Será que ele arriscaria a grande recompensa de sua fé em busca do Messias por causa de um simples gesto de caridade? Deus da verdade e da pureza, guia-me para o comportamento correto, orou ele. Artaban, inspirado, carregou o doente para um local melhor, afrouxou suas roupas e cuidou dele. Em seguida, ele acendeu um fogo para aquecê-lo, deu-lhe medicamentos, alimento e esperou até que o homem se recuperasse. Depois da meia-noite, Artaban saiu às pressas. O cavalo, reanimado pelo descanso, galopou rapidamente até o local combinado para o encontro, mas chegando no templo, Artaban percebeu estar novamente sozinho. No final do terraço, ele viu uma pequena pilha de tijolos quebrado e abaixo deles um pedaço de papiro. Ele pegou e leu: Esperamos até depois da meia-noite, mas não podemos esperar mais. Fomos ao encontro do rei. Mesmo triste, ele resolveu continuar sua jornada até Belém, cheio de esperança, levando suas ofertas para o rei Messias. Entrando na pequena cidade, Artaban perguntou sobre os estrangeiros que vieram do Oriente, guiados por uma estrela em busca do recém-nascido. Há 3 dias eles estavam aqui visitando o filho de Maria e José, mas desapareceram rapidamente assim que chegaram, respondeu uma mulher que encontrou. Pouco tempo depois, José pegou o menino e sua esposa, desaparecendo secretamente naquela mesma noite. Sussurram pela cidade que eles partiram para o Egito. Se quiseres, podes passar uma noite aqui antes de continuar sua jornada. Artaban aceitou o alojamento da mulher, sendo grato a ela. Enquanto esperava, observou o carinho da mãe ao colocar o seu filho para dormir. Mas, inesperadamente, o barulho de uma discussão violenta veio da rua, seguido de gritos de mulheres, o clamor de trombetas e o ranger de espadas que faziam um barulho ensurdecedor. Ele ouviu entre gritos: Socorro! Os soldados de Herodes estão matando nossos filhos. O rosto da pobre mãe embranqueceu de terror. Ela apertou a criança contra o seu peito e encolheu em um canto cobrindo-o com um avental. Artaban saiu até a porta e ficou na frente da casa para cobrir a entrada. Quando os soldados o viram, hesitaram surpresos. Então o sábio disse: Estou sozinho nessa casa. Ofereço essa joia ao capitão para me deixar em paz. O capitão ficou deslumbrado com o esplendor da joia e seus olhos se dilataram de ganância. Ele estendeu as mãos e agarrou a joia, ordenando aos soldados: Vamos embora. Não há crianças aqui. A casa está vazia. Artaban voltou para a cabana, acalmou a mulher e orou: Senhor da verdade, perdoe-me. Para salvar uma criança da morte iminente, eu disse o que não deveria e gastei um presente que era para você. Perdoe-me. Não sei se algum dia serei digno de ver o rosto do rei.
Artaban partiu para o Egito na busca incessante pelo Messias. Em todos os lugares que passou, descobriu que o sofrimento moral e a dor física precisavam de alívio. Em sua extraordinária inspiração, ele pensou: o Messias que procuro com certeza não encontrarei em um palácio nem entre os ricos e poderosos. Se a luz do mundo e a glória de Israel fossem projetadas para vir cercadas de esplendor terreno, teriam se manifestado há muito tempo. A luz que o mundo espera é uma nova luz. A glória nascerá do sofrimento paciente e triunfante, e o reino que será estabelecido para sempre é o reino do amor. Aqueles que realmente querem encontrá-lo em seus corações farão bem em procurá-lo entre os pobres e humildes, os sofredores e os oprimidos. Ele cruzou países em cujas cidades os pobres choravam por um pequeno pedaço de pão. Ele pousou em cidades sitiadas pela peste. Ele visitou os oprimidos e aflitos, alimentou os famintos, vestiu os nus, cuidou dos doentes e consolou os presos. Para manter e atender tantas necessidades, ele teve de vender a outra joia, a safira. E dessa vez, ele também exclamou em oração: Perdoe-me, Senhor, gastei com os homens o que reservei para você. Tem pena de minha alma, ainda serei digno de ver o rosto do rei? 33 anos se passaram, e ainda assim ele estava procurando o rei, até chegar em Jerusalém. Era época de Páscoa, a cidade regurgitava com estrangeiros. Os filhos de Israel, espalhados por todos os lugares, haviam retornado ao templo para a grande festa. Naquela tarde especialmente, a cidade foi tomada por uma agitação singular. Artaban perguntou o motivo do tumulto e para onde alguns grupos estavam indo às pressas. Estamos indo para um lugar chamado Gólgota, além dos muros da cidade. Haverá uma execução. Serão 2 ladrões famosos e com eles um outro homem chamado Jesus de Nazaré, que fez maravilhas para as pessoas e é por isso que ele é muito amado. Os sacerdotes, porém, disseram que ele deveria morrer por ter se declarado filho de Deus, e Pilatos ordenou que ele fosse crucificado por ter dito que ele era o rei dos judeus. Aquelas palavras caíram de maneira estranha no coração cansado de Artaban. Ele passou toda a sua vida de terra em terra e através dos mares, e agora a notícia chegou até ele como uma mensagem de desespero. O rei havia se levantado, mas foi renunciado e expulso. Ele estava próximo de perecer. Talvez ele já estivesse morrendo. Mas ele seria o mesmo que nasceu há 33 anos quando surgiu a estrela? Os caminhos de Deus são mais estranhos que os pensamentos dos homens, pensou. Enfim encontraria o rei, mas nas mãos de seus inimigos. Talvez ele chegasse a tempo de oferecer a última joia, a pérola, para seu resgate. Artaban andava pela multidão com passos lentos e dolorosos, quando um grupo de soldados passou arrastando uma jovem com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados. Como Artaban parou com compaixão para olhar para ela, a jovem com esforço se libertou de seus algozes e se jogou aos pés do mago dizendo: Salve-me pelo amor de Deus! Meu pai era um comerciante na Pérsia. Ele morreu e eu fui presa por causa de suas dívidas como pagamento. Salve-me de uma escravidão que é pior do que a morte. Artaban estremeceu. Ele havia gasto as 2 joias que trouxe de presente ao rei em serviço para a humanidade. Ele só tinha a pérola com a qual tentaria libertar o Messias. Essa joia era dele, se ele ainda estivesse vivo. Artaban tirou a pérola do seu manto. Ela nunca pareceu tão luminosa, tão radiante, tão cheia de brilho. Ele colocou a pérola na mão da menina e disse-lhe: Aqui está o seu resgate, filha. É o último dos tesouros que guardei para o rei. Enquanto ele falava, o céu estava coberto de nuvens escuras e um vento forte começou a soprar, levantando nuvens de poeira. Os soldados fugiram horrorizados. Artaban procurou um lugar onde se esconder. Ele não precisava temer nada. Não tinha mais nada pelo que esperar. Ele havia doado o último presente destinado ao rei. A busca terminou em frustração. No entanto, ele sentiu que estava tudo bem, porque ele havia feito o melhor que podia fazer em sua busca dia a dia. Ele tinha sido fiel à luz que lhe foi anunciada. Buscou incansavelmente o Messias desde o seu nascimento há tantos anos. E se ele não o encontrasse, certamente essa era a melhor coisa que o Senhor tinha reservado para ele. Naquele momento, o Messias que Artaban tanto procurava emitiu seu último suspiro na cruz. Uma pulsação forte, um terremoto, varreu o solo. O tremor, sacudindo o prédio onde ele estava abrigado, fez com que algumas telhas caíssem sobre ele. Respirando pesadamente, Artaban caiu no chão.
Na dormência que o envolvia, ele ouviu uma voz misteriosa que parecia vir como uma canção remota e distante. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava sozinho e preso e você me visitou. Eu estava com fome e você me deu comida. Tive sede e me destes de beber. Fiquei doente e curastes-me. Quem és tu, Senhor? Artaban perguntou. E quando foi que vi você com fome e faminto? E sedento e te dei de beber? Quando tirei meu casaco e te vesti? E quando te encontrei numa prisão e te visitei? Na verdade, por 33 anos falhei com meu Senhor e meu Rei. Artaban, eu sou Jesus, o Messias que você estava procurando. E verdadeiramente eu digo a você, toda vez que fizestes isso ao mais pequenino dos meus irmãos, era como se tivesse feito a mim. Portanto, todos os seus presentes foram entregues. Recebi e aceitei as ofertas, e prometo-lhe que hoje você também estará comigo no paraíso. Um esplendor de luz iluminou o rosto de Artaban. Seus lábios exalaram um suspiro e uma oração. A paz desceu sobre ele. Finalmente, o quarto mago encontrou o Rei Supremo. Na lenda, Artaban viveu o Natal por 33 anos na busca e serviço por Jesus. Temos de fazer isso também, é o que ele espera de nós. Pois qual é o valor de Cristo ter nascido em Belém se não nascer em nossos corações? Ninguém resiste a este ser que veio instituir na Terra uma nova era, um novo tempo de paz e fraternidade. O que tenho feito para que Jesus renasça em meu coração?